E agora, vamos dizer assim, o grande avanço, vamos dizer assim, para finalizar do laboratório é o que o professor comentou. O que é o boom hoje? Os agentes biológicos. Então, o que hoje o pessoal faz, os laboratórios fazem? Eu quero, tenho um produto comercial, eu tenho um produto on-farm, que eu quero saber qual que é, vamos dizer assim, a identidade desse produto, a concentração dele e a pureza dele. Então, vem lá no rótulo 5 vezes 10 a 9 unidades formadoras de colônia por ml de tricoderma. É a concentração dele. Tantos de bacilo, tanto de inoculantes, tanto de bradyrhizome. Então, antigamente, a gente tinha que, principalmente os inoculantes, os bradyrhizome, japônico e eucane, a gente tinha que fazer a diluição, que não é um processo difícil, mas é um processo trabalhoso, porque uma coisa é você trabalhar com uma amostra, outra coisa é você trabalhar com 50 amostras e fazendo diluição, por exemplo, de 10 a 4 até 10 a 9 em duplicata, de acordo com o que a legislação exige, e isso vai somando placa, placa, placa e trabalho, e depois para avaliar uma avaliação muito mecânica de ficar contando as colônias. E a gente sabe que inoculante, bradyrhizóbio, no início do crescimento dele é minúsculo. E depois confirmar essa identidade ainda por PCR, ou filogenia, ou por marcadores bioquímicos. Era muito complicado. Então, hoje, o laboratório está realizando esses testes, isso já é vamos dizer assim, um protocolo de sucesso, já está sendo comercializado esse serviço, que é a diferenciação e a quantificação de semias por PCR em tempo real. Então, você hoje, antigamente, vocês plaqueavam e contariam nas repetições, 1,10 vezes 10 a 9 de bradyrhizome. Mas qual semia que é? De acordo com o produto comercial, vai ser a semia X. Ou usar um farm, pode ser outras. Então, aí surgiu a ideia de trabalhar num projeto do qual eu não fiz parte, isso já foi sido otimizado pelas meninas e um colega no laboratório. Então, aqui a gente usou, foi a grande sacada da literatura usar o PMA para estar verificando. Porque quando você viu que a colônia cresceu, você viu que aquele organismo ali estava viável. Mas e se você não quisesse trabalhar com plaqueamento, se fosse trabalhar só com a PCR, você tinha que ter certeza se aquela célula ali estava viável, porque é o que o pessoal dos clientes querem saber. Então, veio a utilização do PMA em kits de extração. Então, o PMA, o que, que ele tem? Ele tem afinidade pelas células mortas. Então, ele vai. Células mortas geralmente vai ter vamos dizer assim, um estresse oxidativo ali, uma desintegração de membrana. Então, ele vai aproveitar isso, que é um corante da microscopia, e vai intercalar ali em fita dupla, ele é um intercalante de células mortas, fazendo com que libere para ser detectada as células vivas. Então, a partir de vamos dizer assim, desse intercalamento desse PMA na célula morta, a partir de uma luz, porque ele é um corante fluorescente, um intercalante, ocorre ligação covalente aqui com as células mortas, e aí libera, vamos dizer assim, para a PCR, a grosso modo, detectar só células vivas. Então, a partir do momento que você colocar essas células vivas vamos dizer assim, na PCR, ela vai detectar somente elas, e aí você vai, vamos dizer assim, colocar o valor do CT lá numa curva padrão, que foi previamente definida, e dali você vai saber que no CT de 30 tem 1, tantas, 10 a 9 UFC para ml. No CT de 20 vai ter 1,10 a 12. E por aí vai fazendo essas quantificações. Então, é um serviço que já está sendo oferecido pelo laboratório, e aí na PCR você vai ter essas amostras aqui, vai ter esses resultados. Controle positivo, você vai conseguir diferenciar a espécie de japônico e a semia, 5079 da 5080. Da mesma forma, você vai conseguir ter a identidade delas e você vai ter a concentração delas a partir desse valor aqui de limite que foi detectado. E da mesma forma, o Eucane 587
e 5019. Aqui a gente tem uma pergunta do André. Em vista da importância de amostragem para a confiabilidade do resultado, principalmente para negativas, quem faz as amostragens que chegam para vocês? Geralmente, quem faz essas amostragens são os fiscais, né? Que no caso, quando é a amostra fiscal, e quando é a amostra de clínica, nós que fazemos mesmo. E aí a gente geralmente coleta, vamos supor, se for uma questão do isolamento, de uma PCR de vários locais, né? De acordo com a biologia do fungo ou da bactéria, do organismo ali que a gente está procurando, coleta vários pontos e faz uma amostragem, vamos dizer assim, composta e dali manda uma subalíquota para molecular. Mas geralmente são os fiscais. Mas dentro do laboratório tem um setor de triagem, né? Que vai estar, vamos dizer assim, também fazendo uma amostragem e mandando as amostras, enviando as amostras para os outros setores, porque uma amostra de soja pode ter análise tanto para fungo, quanto para bactéria, quanto para nematóide. Então, geralmente é a triagem que faz, mas o oficial mesmo é o mapa. Depois, agora a gente está com os desafios, assim, vamos dizer, no laboratório, que é justamente os bacilos. A gente está trabalhando num projeto junto com as meninas ali da molecular para fazer a mesma coisa que com os Bright-Resolve. Então, a gente tem uma reação que é com o Cyber-Green, que a gente tem analisado o comportamento da curva de Melting, e a gente tem também analisado também o comportamento, vamos dizer assim, do valor ali do CT e verificando também com uma carta controle o comportamento dos nossos controles, porque o bacilos a gente sabe que são muito próximos entre eles, principalmente os comerciais, os amiloliquefaces, o megatério, e acaba que os produtos comerciais eles não são únicos, né? Eles vão tem uma mistura de amiloliquefaces, às vezes com megatério, às vezes com liqueniformes. Então é um novo desafio assim do laboratório que a gente está trabalhando para estar tendo os resultados. E aí, por que eu coloquei o gel? Porque na maioria das vezes, assim, para cyber, para PCR em tempo real, a gente, é uma das vantagens dela é não precisar da etapa da eletroforese em gel. Mas nesse caso aqui, a gente está tendo que fazer uma, vamos dizer assim, uma validação, uma confirmação no gel, pelo simples fato de que os bacilos eles já têm um problema de diferenciar as espécies e vários produtos virem com mistura. Então a gente está tentando melhorar bastante vamos dizer assim, a especificidade das nossas reações para a gente ter certeza, principalmente com relação às misturas, para depois passar para uma etapa maior que é a parte de quantificação. Então, para isso, a gente coloca no gel para realmente ver se essa curva aqui de dissociação, se realmente é da amostra, se não é uma contaminação, se não é um problema do reagente, do branco, porque aqui a gente não teve contaminação, vamos dizer, não teve curva de dissociação com controle negativo. Mas aí, às vezes, a gente tem curva em controle negativo. Por isso que melt é importante a gente avaliar a Cyber, na verdade, a gente avaliar a temperatura de dissociação dos primes. E aí, para isso que a gente faz a carta controle, porque nós só vamos dizer assim, saber como é que tá as nossas amostras de acordo com o intervalo de critério de aceitação que a gente estabelecer pelo acompanhamento desse nosso controle. Então, por isso que às vezes a gente usa o gel para como vamos dizer assim, um controle.